Boa noite, estejamos todos em paz, rogando a Deus suas bênçãos para todos nós. É uma alegria sempre poder falar da doutrina espírita, ainda que muitas vezes nós não percebamos a profundidade da própria doutrina. Nesse rápido texto que foi lido agora, que está no item 100 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, se referindo à escala espírita, ele já diz algo que mostra muito de como ele pensava, de como ele via, de como ele deduzia a vida espírita, a escala espírita e os valores que deveriam e poderiam ser considerados. Só relembrando o que foi lido, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. É muito interessante porque ao contrário do que normalmente nós fazemos, nós começamos pensando de forma muito negativa e o negativo se estende e quase nunca sobra vaga para pensarmos na maneira positiva. Allan Kardec prefere destacar como regra geral os valores adquiridos. E aquelas imperfeições, em vez de ele dizer, e as imperfeições que nos atrasam, ele diz, as imperfeições que precisaremos ainda vencer ou corrigir. Isto é muito interessante porque nós temos vivido milenarmente culturas, conceitos religiosos e filosóficos que quase sempre trazem a ideia de punição, de castigo ou de errado. Nós pagamos emocionalmente preço muito alto por estarmos sempre buscando ou esperando o inferno que vem, o umbral para onde nós iremos, as dores, os sofrimentos. Parece que nada de melhor nos aguarda no futuro. E fica um contrassenso muito grande, porque se nós aprendemos que Deus nos reserva uma vida de filhos e não de deserdados, como é que todas as propostas que surgem vêm primeiro destacando o total desprezo aos valores que nós temos, quando na realidade deveríamos ter por valor maior todos os créditos que aí sim nós poderíamos somar na nossa existência. Allan Kardec, como todos nós que já tivemos a oportunidade de ler um pouco a respeito dele e de sua obra, ele foi um excelente pedagogo. Ele lidava com a palavra, com as letras, de uma maneira extremamente rica e preciosa. E por isso mesmo ele evitou muito dizer coisas desnecessárias, e quando ele disse, parece que fica sempre muito visível que ele fugia à época, ao padrão da época. Quando nós pensamos a ciência que nós temos hoje e a ciência que Allan Kardec conheceu, nós ficamos na dúvida se será que ele só sabia o que sabia da época, ou será que se ele soubesse o que nós soubemos hoje, será que nós o entenderíamos? Porque ele viveu numa época em que a física era a física mecanicista, e o pensamento filosófico mais vigoroso da época era o pensamento positivista, que apesar de ter todas as suas virtudes, todas as duas teorias são muito restritas, são muito fechadas. Hoje nós temos teorias físicas muito mais avançadas e temos conceitos filosóficos muito mais ricos, com propostas de pensamentos e ideações muito mais complicadas e mais profundas. Apesar disso, parece que foi por demais suficiente o cartesiano, o mecanicismo de Kardec para ele dizer aquilo que parece que até hoje a gente consegue ficar sem entender. Ele, quando começa a fazer essa escala, ele mostra o espírito teórico que ele tinha de pedagogo, de um homem das letras, e ao mesmo tempo ele não rompe com o padrão de ciência. O que isso nos arremete de saída? A termos que repensar como é que nós temos pensado o espiritismo. Porque quando a gente pensa nos valores da doutrina espírita dentro do conceito de escalas, a gente se lembra que nós somos mundo de provas e expiações e que um dia seremos mundo de regeneração. Em nenhum momento da codificação espírita, e quando eu falo codificação, não falo de 5 livros, eu falo de toda a obra do Sr. Allan Kardec, em absolutamente nenhum momento ele preconizou que haveria um fim, e muito menos um fim catastrófico. Mas o mundo todo, inclusive o mundo espírita, ficou em polvorosa até que chegasse o dia de hoje.
Por quê? Porque alguém, numa ideia, num tempo não se sabe de quando, e aí se sabe sim, a cultura maia dizendo que hoje seria o fim de um ciclo, e aí desse ciclo seria o fim de uma era, e o fim da era seria o fim do mundo, e o fim do mundo seria o fim da humanidade. O que colocaria Deus a reboque desses conceitos, o que colocaria as nossas filosofias, as nossas percepções, e incluindo aí o nosso desenvolvimento individual, social, coletivo, genérico, tudo isso à bancarrota. Mas nós não temos o hábito de fazer como fez o senhor Allan Kardec, de pensar quanto espíritas, espiriticamente. Nós não pensamos. Nós preferimos quase sempre aceitar conceitos, seja de quem for, venha de onde vier. É exótico, então a gente aceita. Tanto é verdade que no meio espírita hoje se aceita com muito mais segurança uma mensagem que foi dita por um espírito, não se sabe por quem, nem quando, nem onde, do que necessariamente os textos do senhor Allan Kardec. Isto é esquisito, porque as pessoas dizem qualquer coisa, e essas qualquer coisas da vida parece que tem um toque de Midas de transformar tudo em puro. E o que Allan Kardec coloca vai ficando totalmente a reboque. A classificação que ele coloca, ele já diz de saída, é didática, porque ela não é absoluta. E ainda ele discute mais, ela não só não é absoluta, como as pessoas e os espíritos desencarnados não concordam que tenha apenas uma única escala. E ele ainda discute, no mesmo item 100 do Livro dos Espíritos, de que se houvesse concordância absoluta sobre todos os níveis em que foram estabelecidos, algo estaria errado, porque cada pessoa encarnada, assim como cada espírito, tem uma percepção, tem um entendimento, tem um alcance diferente de cada ângulo e fenômeno que lhe seja colocado à apreciação. Mas nós ficamos profundamente restritos ao que nós pensamos. Ficamos quase sempre limitados ao que nos dizem. E muito poucas vezes consultamos o que de fato está à nossa disposição, como é tudo o que está à nossa disposição nos livros de Allan Kardec. Depois de ele fazer todas essas explicações, lá no Livro dos Espíritos, ele faz uma subdivisão de 3 níveis. Ele diz, somente para que a gente possa entender de uma forma mais equilibrada, vamos fazer 3 divisões. Os espíritos da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem. E naturalmente ele diz, se os da última ordem, ou da terceira ordem, são os mais imperfeitos. E aqui seria de se esperar, pelo hábito com que nós ouvimos a prática espírita, seria de se esperar que ele iria dizer, são os espíritos desgraçados, são os espíritos abandonados por Deus, são os espíritos mais violentos de tudo, ou seja, a gente esperaria o caos do caos. Allan Kardec começa no item 101, definindo os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos da seguinte maneira: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ele não disse que necessariamente são espíritos perdidos, tanto que ele diz logo em seguida, esses espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Aqui ele colocou a chave do problema. Nós realmente ainda temos todos esses sentidos, todas essas sensações peculiares a pessoas que estão muito presas à matéria. Mas que matéria? Não é a matéria só o corpo físico, são os valores menores da própria criação. Menores para quem? Menores para um padrão quando a gente quer tender para o maior. Há uma relatividade nisso. Por exemplo, uma pessoa que seja vegetariana, se você lhe apresenta uma carne, por mais bonita e mais cheirosa que ela seja, ela vai dizer, eu não quero, porque isso não me satisfaz. Se você apresenta um alface bem temperado para uma pessoa que é extremamente carnívora, ela vai dizer, eu não gosto de capim. Ela vai preferir a carne. E afinal de contas, quem dos dois é o mais elevado? Não se sabe, porque o padrão de elevação não se define pelo que se come. Jesus já tinha dito isso. Não é o que entra, mas é o que sai da boca. E o que sai da boca não é apenas o que a gente pronuncia, é o que vem transmitindo o que nós temos dentro de nós mesmos.
a nossa essência enquanto seres pensantes, enquanto seres viventes, enquanto seres que refletimos. E aí muita gente começa a fazer confusão dentro da própria doutrina espírita. Não estou fazendo uma crítica velada, nem direta a ninguém, mas refletindo. Nós muitas vezes preferimos uma casa espírita em que todo mundo se veste de branco. Sim, mas por que todo mundo se veste de branco? Não, porque a casa se veste de branco. Mas o que tem de mais uma pessoa se vestir de branco? Não, mas é porque de branco fica mais bonito. Sim, mas eu posso dizer que os médios, que os trabalhadores, que a casa é melhor só porque está todo mundo de branco. Então o problema não é mais mudança interior, é mudança exterior. Tem muita gente que acha que a casa é melhor porque a casa me oferece isso e isso e isso. Tudo bem, se for serviços de apoio à criatura, tanto melhor. Mas se for só serviços por serviços, talvez não valha a pena. Por que é tão difícil às vezes a gente vir para uma reunião espírita, principalmente no dia que tem um capítulo passando na novela no mesmo horário e é um capítulo-chave da novela? Por que tem uma novela que é mais interessante do que uma palestra espírita? Se nós formos honestos, nós podemos dizer que tem tudo. Mas tem tudo por quê? Porque vai ativar a nossa sensibilidade, a nossa sensualidade, o nosso desejo em querer ver algo que é atinente à matéria. Está errado isso? Não está errado. O que está errado, então, seria a forma como nós temos destacado o espírito. A gente só tem destacado o espírito para punir, para reclamar, para condenar, para criticar. Você não pode, você não deve. Se você fizer, cuidado com isso e cuidado com aquilo. A gente diz, se eu ficar vendo isso, eu vou assistir a novela. É mais do que natural. E aí nós, como não temos como competir com a novela, dizemos, são as trevas. Os protestantes dizem, são os demônios. Os católicos vão dizer, são os gritos dos infernos que está atraindo a pessoa para pensar no não sei o quê. Não é nada disso. Porque o mal nunca esteve fora. Nunca. O mal sempre esteve dentro de mim. Mas que direito, que ordem, que força eu tenho simplesmente para condenar o outro? Allan Kardec, em vez de condenar, ele coloca classicamente como é que nós poderíamos entender, não como as pessoas se encontram, mas como eu me encontro na vida. Quais são os meus sentimentos? Os meus sentimentos ainda é de muita ignorância, de muito orgulho, de egoísmo. Eu ainda tenho todas as paixões, elas me dominam, eu quero fazer uma coisa boa, mas não consigo. O problema é que a gente não pensa assim, a gente pensa, está vendo fulano? Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquela outra? São todas imperfeitas. E você é o quê? Conta-se que um mestre chamou os seus alunos, e dentre os alunos havia um dos seus filhos, para assistir uma reunião, para ouvir um outro mestre que iria dar uma palestra. E esse outro mestre, ele falava muito pausadamente, mais ou menos assim: em nome de Deus, nós aqui estamos para refletir sobre a natureza. E aquilo já tinha levado mais de meia hora, e meia hora depois daquela fala lenta, monocórdia, enfadonha, quase todos dormiam. Quando terminou, depois de 1h30, o filho do chefe lá do mestre chegou para ele: pai, o senhor não deveria mais convidar esse homem? Que coisa absurda, o homem não motiva ninguém. Ele disse: ele não motiva, as pessoas não encontram motivo para se motivarem. Porque o que ele disse foi notável. Ele disse: mas não dava nem para perceber, porque eu estava olhando, estava todo mundo dormindo. Ele disse: nossa, meu filho, como eu estou chocado com você, porque você ficou acordado e não ouviu. E ainda por cima, em vez de você ficar atento para aprender, você ficou preso a condenar os outros que tiveram coragem de dormir, porque você não dormiu por falta de coragem. Ele disse: pai, mas não era bem assim. Lógico que é assim. Quantas vezes a gente está perdendo as lições porque nós não temos a coragem de fazer o que devemos fazer. Aí fica fácil condenar o outro. Aí a gente pega a escala espírita e diz: olha, espíritos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos. Lógico que aí ele coloca, vamos ver então cinco classificações dos mundos imperfeitos. Primeiros, os espíritos impuros. Esses espíritos impuros são o quê? Primeira frase da definição: são espíritos inclinados ao mal.
Inclinados não quer dizer que são maus. Por que é que nós não lemos desse jeito? Por que é que quando nós lemos são espíritos inclinados ao mal, nós tiramos o L de mal e colocamos o U e dizemos que são espíritos maus? Não foram os espíritos, nem foi Allan Kardec quem disse isso. Somos nós que dizemos que as pessoas são más. Allan Kardec colocou que os espíritos são inclinados ao mal, ou seja, há uma propensão, a ladeira está a favor. Qualquer descuido e eles farão o mal, não necessariamente por serem maus. Quantas vezes uma pessoa jamais pensou em tirar nada da outra, mas a outra vive deixando bens à exposição e sem se dar conta. Alguém com necessidade numa determinada hora pega. Ele foi errado, mas quem ensejou o mal foi o outro que deixou a facilidade. Ah, mas ele só pegou porque era mal. Não sei se ele pegou porque ele era mal, talvez ele tenha pego porque tinha necessidade. E você não tinha cuidado com o que você queria ter, deveria ter. Quando Allan Kardec coloca então que a primeira referência dos espíritos, olha, que são os espíritos impuros, que é o último grau da imperfeição. Allan Kardec não teve coragem de chamá-los de maus. Disse, são espíritos inclinados ao mal. Essa é a 10ª classe. A 9ª classe, portanto, ele veio fazendo em ordem reversa. A 9ª classe dos espíritos são os espíritos o quê? Levianos. Nossa, mas isso é um salto fantástico na percepção dele. Você sai de espíritos brutos, espíritos primitivos, espíritos impuros, para espírito leviano. E o que ele fala logo de saída dos espíritos levianos? Eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Observemos, mais uma vez, Allan Kardec se nega a chamar quem quer que seja de mal. Mas nós insistimos, fulano é um monstro, isso é mal, essa pessoa é má, esse é isso, esse é aquilo, e a gente dá os piores nomes possíveis para as criaturas. E condenamos as pessoas, às vezes, por coisas bobas. De repente, alguém no trânsito fez uma grosseria. A gente chama logo de quê? De louco. É um louco. E o pior de tudo, nós tomamos muito o que os outros fazem como sendo individualizações do mal contra nós mesmos. Uma pessoa está lenta no trânsito. Será que ela está lenta no trânsito só para me deixar nervoso? Ou sou eu que estou nervoso e não estou me controlando por perceber a pessoa andando lentamente? Mas a gente toma logo contra nós mesmos, o que mostra que nós somos levianos. O nosso nível é muito esse. E quantas vezes a gente até pensa, até imagina que a gente já andou mais um pouco. E nem andamos tanto. Somos levianos, somos ignorantes. Por quê? Porque ser ignorante não é você saber. É você conhecer e fazer de conta que não conhece. Isso é ignorância. Tanto é que a própria lei dos homens condena veementemente aquele que sabe e não faz, ou aquele que sabe que não deve fazer e faz o errado. Esses recebem sempre penas maiores. Por quê? Ele alega ignorância? Pode alegar, mas não a tem. Mas tem a ignorância porque conhecendo não pratica. Então ele tem o segundo tipo de ignorância. O primeiro é o de não saber, e o segundo é de desprezar o que sabe. Somos os espíritos levianos. Os espíritos de 8ª classe, que ainda estão nos espíritos da 3ª classe, do 3º grupo, são os espíritos pseudo-sábios. Esses pululam por todas as partes. São aquelas pessoas que sabem de tudo, falam de tudo, recomendam tudo, mas no fundo não sabem de coisa nenhuma. Muitas vezes nos colocam em situações complicadíssimas perante a própria vida, até que dá um problema. No dia que dá um problema, dizem, mas você foi porque você quis. Quantas pessoas nos dão sugestões totalmente equivocadas? Não por maldade, talvez até pelo ato de dizer qualquer coisa. E quando dá errado, diz, mas você deveria ter pensado. Não é assim que se vive.
Esses espíritos, Allan Kardec diz que eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Allan Kardec, portanto, mais uma vez, ele deixa de condenar o saber. Saber não é ruim. O equívoco está em sabermos e não fazermos o que sabemos, ou não aplicarmos o que sabemos de forma positiva. O outro grupo dos espíritos imperfeitos são os espíritos neutros. Quer dizer que um espírito neutro também é um espírito imperfeito. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem maus o suficiente para fazerem o mal. Quer dizer então que se eu não faço o bem, eu não estou necessariamente, se eu não faço o mal, eu não estou necessariamente no nível superior? Muito provavelmente não. Porque a característica da verdadeira sabedoria ou do verdadeiro avanço é eu fazer o que eu sei. Quando nós vemos qualquer pessoa realizando muito bem o que sabe, seja o que for, da mais simples à mais complexa tarefa, nós nos admiramos. Se a gente vai para uma festa de música e tem alguém tocando um piano, ou alguém fazendo uma peça solo no violino, ou até mesmo dedilhando um violão, se a pessoa sabe, a gente fica extasiado. Agora imagina a pessoa saber fazer aquilo e dizer, não, mas eu não vou fazer. A gente fica triste. Imagina eu tivesse aqui um belíssimo de um piano, uma pessoa que sabe tocar piano, e nós pedíssemos, toca uma música para mim, diz, não, eu não quero. Mas por que você está com algum problema no dedo? Não, eu acho que isso aqui não cabe eu tocar piano. Isso é fazer o mal, ainda que você não esteja necessariamente agredindo a ninguém. Os espíritos, por Allan Kardec, e ele, sintetizando o que os espíritos colocaram, ele chama esse tipo de procedimento neutro, e que é negativo em si mesmo, porque ele é neutro dentro daquilo que a gente pode fazer e não faz. Porque quem sabe o que tem que fazer, faz independente do outro. Tem uma história que eu até mandei hoje para ser colocada no meu site, que eu li num livro de um amigo. Uma história bem simples, bem interessante. Um homem, de repente ele chegou para um médico e pediu ao médico que tratasse da sua mão, que ele tinha sofrido um acidente e ia precisar fazer uns pontos na mão. E o médico disse, tá bom, vou lhe tratar. Ele disse, mas doutor, por favor, faça rápido que eu preciso sair logo. Ele disse, olha, tenha calma, porque isso aqui não é tão rápido assim. Ele disse, mas doutor, eu preciso ir rápido, porque eu tenho um compromisso. Ele disse, mas qual é o seu compromisso? Se eu tenho que visitar a minha mulher que está no hospital. Ele disse, pelo visto a sua mulher vai ter que esperar um pouco mais. Ele disse, não faça isso, doutor, por favor, faça mais rápido. Ele disse, o que é que a sua mulher tem? Ele disse, minha mulher está internada há 5 anos no hospital. E o que é que ela sofre? Ela sofre de Alzheimer. E é um Alzheimer muito grave, muito forte. Então vai ficar ruim, você chega lá. Mas por que você tem que chegar lá? É um Alzheimer tão forte assim? Sim, senhor. Ela já não reconhece ninguém. Isso quer dizer que se o senhor chegar lá, ela não vai me reconhecer. Mas o senhor vai lá todos os dias? Vou todos os dias. Mas ela não lhe reconhece, ela não sabe quem o senhor é. Mas eu sei quem ela é. Essa é a característica da pessoa não neutra. Ela não ficou na neutralidade do fenômeno, ela está além do fenômeno. Pouco importa se essa mulher me reconheça ou não, eu a reconheço, ela é a minha mulher. Faz 5 anos que ela está com mal de Alzheimer. Pouco importa, ela é a minha mulher. Ela é a pessoa a quem eu devo respeito, é a pessoa que eu vou buscar, é a pessoa a quem eu me dirijo. Conta na história que o médico naquela hora chorou, disfarçou, porque ele disse assim para o seu paciente, ele disse, esse era o tipo de amor que nesta vida eu gostaria de receber. Tudo bem, às vezes a gente não recebe um amor como esse. Pode não ser tão bom não recebê-lo, mas se a gente sabe que um amor desse é tão bom, por que a gente não dá? Porque a gente está sempre querendo do outro, a gente está sempre querendo apontar para o outro, a gente sempre pensa que é o outro que tem a obrigação de fazer, de ser ou de não fazer, ou de não ser.
quando na realidade todas as reflexões de Jesus e todas as propostas de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos inclusive, são no sentido de o que eu posso fazer para não ser somente isso, o que eu devo fazer para ser aquilo que eu preciso e que eu devo e que eu mereço ser. E no último nível desse primeiro bloco, Allan Kardec coloca os espíritos batedores e perturbadores e faz logo uma saída. Esse não poderia nem ser considerado um grupo à parte. Mas como tem muito espírito desencarnado que vive nessa frequência de simplesmente perturbar e bater, ele abriu a colocação para eles. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta, porque eles participam de uma forma ou de outra das outras 4 anteriores. Mas será que nós encarnados também não somos espíritos batedores de vez em quando? E quando a gente fica batendo na mesma tecla com a pessoa, tem uma cena que eu sempre falo nas minhas palestras, porque isso eu sempre achei engraçado e irritante ao mesmo tempo. Uma cena do seriado Chaves, quando ele chega lá para o Magrela lá que está nervoso, ele vai e diz assim: não se irrite. Mas eu não estou irritado, mas não se irrite. Na terceira vez ele leva um cascudo na cabeça e sai chorando. Mas é uma recomendação extremamente criteriosa. Se você está nervoso, alguém está lhe recomendando para você não ficar nervoso. Se você está irritado, que você não se irrite. Mas por que quando eu estou nervoso, por que quando eu estou irritado eu não aceito esse tipo de admoestação? Porque mais uma vez eu me excluo. Eu acho que o problema é do outro. Se eu estou nervoso é porque alguém me deixou nervoso. Ou se eu estou nervoso é porque alguém tem que me aguentar nervoso. E portanto eu não tenho que mudar coisa nenhuma. Você que sai de perto. E a gente sempre advoga isso. Os incomodados que se retirem. Quando na realidade o ditado deveria ser: os incomodadores que mudem. Não é mudar de lugar. Mudem interiormente. Mudem o mundo mental. Mudem a sua forma de ser. Ou se isso não for possível, aí sim, se mudem. Mas nós não queremos isso. Nós preferimos mais uma vez ficar batendo na mesma tecla de que ao outro cabe aquilo que cabe de fato a que eu faço. Na segunda ordem dos espíritos, agora já num nível bem melhor do que este que nós tanto conhecemos, Allan Kardec chama dos bons espíritos. E ele começa definindo essa categoria como sendo predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Mais uma vez um excesso de critério fantástico. Porque no primeiro ele falava de que há uma propensão para o mal, mas não disse que ninguém era necessariamente mal. Agora ele fala do desejo do bem, ou seja, já estamos vivos nessa direção. Isso é o que de fato mais me impulsiona. Eu já tenho uma ascendência dos valores ético-morais, psíquicos, emocionais, enfim, eu já tenho melhor posicionado os valores espirituais dentro de mim perante a própria vida. Não está sendo dito aqui que os valores da matéria não têm valor. Está sendo dito que os valores do espírito agora estão sendo mensurados dentro de valores mais coerentes e mais consequentes. E ele, guardando a mesma linha de raciocínio, falando sobre Deus, que no primeiro grupo tem uma noção, mas não o compreendem, aqui ele diz: compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Ele não disse que não existe felicidade dos maus. Ele está dizendo que existe também uma outra felicidade, que é a felicidade dos bons. Mas isso nos é interditado. Por quê? Porque a gente não consegue imaginar o que é uma felicidade de um bom. O que é ser feliz? Bom. O que é ser feliz sem valorizar tanto a matéria? Como é que nós podemos ser felizes se nós nem sabemos ainda o que é felicidade no nosso nível? No fundo, para nós, felicidade hoje ainda é prazer quase sempre associados à matéria.
A felicidade é uma boa comida, é uma boa dormida, é uma boa relação sexual, é uma boa fartura, ou seja, são todos os valores associados ao campo sensual. São raras as vezes que a gente diz, olha que coisa maravilhosa eu ter ajudado alguém. Esse prazer é impagável. A gente diz isso na teoria, na prática a gente foge. Há 2 semanas, lá no LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, que é a instituição onde eu estou vinculado, em Parnamirim, numa mini palestra eu coloquei assim, há 2 semanas, se eu queria fazer uma proposta a todo mundo que está aqui. Normalmente a gente diz que Natal era bom que fosse o ano todo, mas normalmente a gente só deseja Natal no dia de Natal, ou na véspera. Eu queria que, em vez de a gente simplesmente desejar Feliz Natal na véspera, ou um dia, ou 2 dias antes, ou mandar um cartão, que a gente deseje Natal e Bom Natal para todo mundo a partir de hoje. E as pessoas vão se assustar. Porque como é que você vai me dar Feliz Natal hoje, sabendo que daqui a uma semana eu vou lhe ver e daqui a uma semana ainda não é o Natal? E é tira e queda. Todo mundo quer um Natal todo dia, mas ninguém aceita. Se a gente saísse, como saíram alguns lá do LEAN há 2 semanas e chegava para as pessoas e dizia, Feliz Natal. Disse, não, mas a semana que vem ainda vem. A gente rejeita. A gente fica vinculado a um padrão. E perdemos o padrão que nós dizemos que seria o melhor. Que qual era o melhor padrão do Natal? Era que o Natal fosse todos os dias. E quem mora numa cidade com esse nome não teria jamais nenhum motivo para dizer não a um Feliz Natal. Feliz Natal, mas se você disser Feliz Natal é porque você não viu o calçadão de Ponta Negra como está. A gente cai na hora, é impressionante como nós não pensamos de forma positiva. A gente fica preferindo o tempo todo que se tudo for negativo parece que é melhor. Que afinal de contas, imagina, o calçadão está bom, o clima está bom, o trânsito está fluindo, meu patrão está me pagando antecipado o 13º, o comércio está funcionando bem, o governo não está mais apertando na fiscalização, está tudo tão bom que a gente diz, vem coisa ruim por aí. Porque não dá para a gente viver com tudo bom. Aí fica difícil entender a felicidade dos bons. Como é que a gente vai entender o espírito ser bom, ser feliz, sendo bom? E ele não tem nada disso, ou ele mesmo metido no meio disso, como fez Jesus. De quem é esta moeda? De quem é essa face? De quem é esta inscrição? É de César. Ah, é dele? Então dá para ele. Mas a gente não aprendeu ainda a dar a César o que é de César, porque todas as vezes que a gente ouve dar a César o que é de César, a gente se lembra do quê? De imposto. Mas quem foi que disse que de César é só o imposto? César simboliza a matéria, tudo que é da matéria, devolva a matéria, porque a própria natureza, inclusive, procede dessa forma, sem querer ser tão escatológico, mas sejamos, quando a gente se alimenta, a gente ingere comidas, o organismo tritura, distribui, faz todo um metabolismo, e o que não nos serve vai para onde? De volta para a própria terra, a terra volta para a terra. A questão é, e a parte de Deus qual é, afinal de contas? Não, a parte de Deus é eu fazer uma oração. Não é fazer uma oração, não é a parte de Deus. Fazer uma oração é você tentar ficar num padrão vibratório melhor, você ainda está procurando o bem da terra. Ah, quer dizer que eu orar não é uma atitude divina? É nada, é uma atitude humana. É uma atitude ainda de busca muito no terra a terra. E como é que os espíritos superiores rezam? Agindo. E os espíritos já disseram isso milhões de vezes. A melhor oração é o trabalho no campo do bem. E quando eu falo trabalho no campo do bem, não é um trabalho ligado a uma igreja, a um centro espírita, a uma ideia filosófica, a um grupinho. Não, trabalho no bem é trabalho no bem, seja quem for, a você mesmo, ao vizinho, ao seu familiar, ao seu inimigo, ao desconhecido, a quem precisa e a quem aparentemente não precisa também. Mas a gente não sabe ainda o que é ser um bom espírito. Nós não chegamos lá. E como nós não chegamos lá, parece que a gente também não quer sair de onde a gente está. Ah, não, eu prefiro continuar neste mundinho que eu estou. E aí Allan Kardec divide em 4 grupos os bons espíritos. Primeiro, os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Não quer dizer ainda que seja uma qualidade total.
Esta semana, uma companheira nossa fazendo um estudo na segunda-feira desta semana, a gente fazendo um estudo do livro dos médiuns, ela chamou a atenção para uma coisa notável. Allan Kardec, estudando a mediunidade, ele diz assim: existem dois tipos de médiuns: os médiuns imperfeitos e os bons médiuns. E ela me chamou a atenção para o seguinte detalhe: veja como Allan Kardec foi perspicaz. Ele não manteve o mesmo padrão da palavra, nem de um jeito nem de outro. Eu disse: como assim? Ela disse: porque se existem médiuns imperfeitos, o outro lado seriam os médiuns perfeitos, mas esses parece que ainda não existem. Então ele chamou de médiuns bons. E ele também não fez o contrário, porque se tem bons médiuns, então o antítese desse eram os maus médiuns. E ele também não quer dizer que nenhum médium era mau. Olha que coisa fantástica! Como esse homem era genial! Até nisso ele teve o cuidado. Ele chamou os médiuns que tinham dificuldades, iniciantes, os médiuns que se atrapalhavam, os médiuns que não sabiam para onde ir. Esses são imperfeitos. E os outros que já sabem, que transmitem bem, são os médiuns perfeitos? Não. São os bons médiuns. Que fantástico! Mas a gente não pensa assim, a gente pensa sempre numa cadeia binária, presa, fechada, e que não temos para onde sair. Se um é imperfeito, então o outro é perfeito, ou se um é bom é porque o outro é mau. E talvez nem seja bem esse o princípio. Então os espíritos benévolos, que são os da quinta classe, neles a bondade é dominante. A bondade é dominante, ou seja, ela está muito mais consistente, é muito mais presente. Não quer dizer que só existe ela. Portanto, ainda temos o que conquistar. A quarta classe são os espíritos sábios. Eles distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica. Uau! Para os espíritas mais antigos, isso é quase que uma pancada no meio da testa. Sabem por quê? Porque no meio espírita, se você quiser fazer vivência espírita científica, você será totalmente degradado. Ninguém vai lhe admirar, ninguém vai lhe respeitar, e vão achar, inclusive, de que você está andando para trás. Allan Kardec coloca os espíritos sábios já na quarta classe. Lembrando que nós começamos, só para não me confundir, eu acho que foi na décima classe. Ou seja, ele vinha crescendo. Estamos na quarta. São os espíritos sábios, que se preocupam mais com a ciência do que com a moral. Mas tem um detalhe muito peculiar que ele coloca aqui. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Muito bom. Ele não pesa negativamente a necessidade que nós temos de estudar, de conhecer a ciência, e ao mesmo tempo mostra que é possível se ter ciência, ainda que não tenha a preocupação em primeiro plano da moral. Tem-se a preocupação de uma ciência que é voltada aos seus efeitos, portanto a benefício de todos. Vocês por acaso não acham interessante, como eu achei, que os espíritos benévolos estejam na quinta classe e os sábios já na quarta, o que é uma vantagem? Se a gente tivesse aqui um pódio, os sábios estão na frente, estariam na frente dos benévolos. É estranho a gente ler Allan Kardec e não perceber isso. Ele já disse, e vou relembrar, assim que foi feita a primeira leitura, isto nada tem de absoluto. Mas ele, sendo tão criterioso, por que ele não colocou os sábios na quinta e os benévolos na quarta? Porque parece que também há uma percepção de que você só querer ser benevolente, de você querer fazer o bem,
não é condição sine qua non para que você já esteja lá no bem maior. Por quê? Porque você pode querer fazer o bem, e fazer o bem equivocado. Você pode querer pensar que estava fazendo um bem e estava fazendo um mal. O exemplo mais clássico disso, uma criança está numa esquina e tem uma mulher idosa, ele passa a mão na cintura dela e faz ela atravessar a rua. Ela me larga, e ele atravessa ela para o outro lado. Quando ela chega lá, por que você fez isso comigo? Porque eu sou escoteiro e eu tenho que fazer uma atitude boa por dia e eu tenho que ajudar as pessoas a atravessarem a rua. Mas eu não queria atravessar a rua. Então que bem que ele fez? Ele pensou que fez o bem, mas não fez, porque se ele quisesse fazer o bem, ele primeiro teria que perguntar: a senhora quer atravessar a rua? Se a senhora quiser, eu vou atravessar a rua com a senhora. Isso é sabedoria. E aí, por isso mesmo, ele chama os de terceira classe de espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevadas são o que os caracteriza. E que é a união do espírito, que agora é benevolente, com sabedoria. Ele agora faz a junção, sabedoria é a junção do amor e o saber, ainda em fase de desenvolvimento. Mas olha que surpresa grandiosa nós vamos ter na segunda classe, os espíritos superiores. A gente chama de espírito superior no movimento espírita qualquer espíritozinho que chegou e deu um arrepio na gente é espírito superior. Deu uma refungada mais forte, é superior, esse é bom. Parece que Allan Kardec não escreveu sobre o assunto. E ele escreveu bem pouquinho. Entre esses se reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Mas aí chega um espírito qualquer, dizendo qualquer bobagem, mas chegou falando muito manso. Meus irmãos. E de preferência, se ele ainda fizer aqueles irmãos bem compridos, que tem irmãos, meus irmãos. Tem outros que dizem meus irmãos, mas tem outros que falam meus irmãos. Parece que quanto mais grande é o tamanho do irmãos, parece que o espírito é mais evoluído. Eu não sei bem de onde é que a gente tira essas teorias, mas eu que viajo muito por esse meio espírito, eu levo cada susto. Mas você viu que espírito de luz, eu disse, mas por quê? Não, quando ele chegou era um facho de luz, eu digo, será que ele não tinha uma lanterna? As pessoas ficam doidas comigo. Eu digo, olha, porque eu encarnado, eu posso ter uma lanterna e ofusco você. Imagine um espírito do outro lado, ele quer se fazer de bonzinho, ele chama um irmão bem comprido e acende um holofote, e você diz, olha, o espírito era tanta luz que eu não via nada. E ele falava assim, meu amado, e ainda tremia, porque tem que dar uma tremidinha na voz, né? Meu amado. Eu chamo isso de espírito ou médium beiço mole, mas deixa eu falar, porque isso é milacria da minha cabeça. Mas eu vou fechar esse último item aí, a segunda classe, com uma coisa que eu não sei se nós que já lemos o Livro dos Espíritos percebemos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, na 621, Allan Kardec perguntou onde era que estava escrita a lei de Deus. A essas alturas eu acho que Moisés saiu da tumba e disse, agora ele vai falar em mim. Aí os Espíritos disseram assim, na consciência do homem. Ou seja, meteu a lei de Deus aqui dentro. Aí a gente diz, e quem não tem consciência? Não sei. Aí na 625, Allan Kardec perguntou qual era o modelo e guia que Deus tinha dado para a humanidade. Qual foi a resposta? Muito bem. Vocês pensaram, né, na resposta que eu ouvi. Eu vi um monte de pensamento dizer Jesus. Okay. Jesus. Mas vocês se lembram do comentário que Allan Kardec faz a essa resposta? Jesus? Não lembram? Eu também não vou lembrar. Eu vou ler como foi que ele concluiu a segunda classe, ou seja, os espíritos superiores. Quem já leu e leu mais de uma vez a resposta da 625, vai ter um arrepio pensando que tem espírito superior por perto, mas não é só reflexão mesmo.
Olha o que Allan Kardec escreveu. Quando, por exceção, encarnam na Terra quem? Os espíritos superiores. Então é uma exceção o espírito superior reencarnar aqui. Quando acontece por exceção isso, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem, estão atentos, né? Eu vou ler. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Vocês lembram do comentário de Kardec na 625? Ele diz que Jesus veio como exemplo de progresso a que a humanidade pode esperar. Ele não estaria dizendo que Jesus era apenas um espírito superior, e se dissesse também não teria nada demais, mas que nos arremete a pensarmos nisso, lógico, porque todos nós dizemos que Jesus é espírito puro. Ele pode ser puro? Pode, mas observem que nos espíritos superiores, quando há uma exceção, eles reencarnam na Terra, o que já não é o comum. E quando eles vêm para auxiliar o progresso e para oferecer o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo, que é o comentário dele na questão 625. Mas vamos para a primeira classe, os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Uau! Esse é o ponto de maior distinção da doutrina espírita. O Espiritismo diz desde o início que nós estamos encarnados para desenvolvermos um progresso intelecto-moral. Se os espíritos superiores, se os espíritos puros não tivessem superioridade intelectual e moral, não seriam puros. Mas nós queremos ser puros sem estudar a intelectualidade, ou sem desenvolver a intelectualidade. Queremos ser puros desenvolvendo apenas o lado da moralidade, mas um lado fica incompleto sem o outro. Isso tudo está na escala espírita, que eu sugiro depois que esse estudo seja feito com mais lentamente, com mais profundidade. Porque eu particularmente estou só ventilando os principais pontos que me chamaram a atenção. Mas tem muita coisa aqui para ser vista. E para concluir, olha bem como é que Allan Kardec concluiu sobre os espíritos puros. Por que eu estou insistindo? Porque a gente ouve tanto falar em espírito mau, espírito satanás, espírito do capeta, espírito do não sei das quantas, os obsessores, os trevosos, os sei lá mais o que, tem tanto nome, tem tanto espírito ruim hoje em dia, que se fala tanto, eu não sei se vai sobrar espaço para alguém ser bom, mas sobra. Aí Allan Kardec, como a querer praticamente dizer, acordem, o mundo não é tão mal, o mundo não está perdido. Não vamos somente ficar pensando em chamar um senhorzinho do nada que não pode dizer coisa nenhuma porque nem se desenvolveu nem moral nem intelectualmente. Porque se existe um espírito puro que tem desenvolvimento intelecto e moral absoluto, se me for interdito o acesso a esse espírito, então eu não sei para que eles existem. Conclusão de Allan Kardec. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Uau! Os homens podem sim se comunicar com espíritos puros, mas é a única observação que ele coloca. Seria extremamente presunçoso aquele que pretendesse ter esses espíritos às suas ordens. Esse aqui é o equívoco nosso. Será que nós podemos receber uma comunicação de um espírito puro? Lógico. Será que a gente pode se contactar com um espírito puro? Óbvio que sim.
Mas a gente acredita nisso? Não. Porque a gente não acredita na casa, não acredita no médium, não acredita... A gente não acredita em nada, até porque a gente olha para a gente e diz, isso aqui não vai acontecer nunca. E aí a gente está sempre com a referência do pior. Não é perdermos o senso, não é perdermos o sentido. Tem muita gente que quer falar do ápice, não entendendo nem ao menos o terra-terra. São os pseudo-sábios. Mas tem as pessoas, tem as situações, tem as condições em que espíritos superiores se manifestam, se apresentam, se oferecem, desde que nós acreditemos, desde que nós pensemos que isto é possível. Não sei se é um espírito superior ou se é um espírito puro, mas no mínimo ele é superior dentro da definição de Allan Kardec. A gente pode receber emanações de Jesus? Mas é claro que sim. Porque senão para que ele teria vindo à Terra só para deixar o Evangelho e disse, agora se virem que eu vou embora? Eu vou, mas para vos preparar o lugar, a fim de que onde eu estiver, vós aí estejais comigo. Mas a gente entende isso como? A gente entende que ele vai estar conosco somente na hora que a gente vai se lembrar dele. Um dia, um homem assistia a um culto protestante. E a determinado momento, o pastor disse assim, eu estou falando que é protestante não porque eu tenha nada contra o protestantismo, porque a história é exatamente assim. O pastor estava dizendo lá na sua pregação, porque Jesus está no reino dos céus sentado ao lado de Deus. E um homem que estava sentado na plateia veio, de jeito nenhum. E o pastor viu, e todo mundo viu. Aquele homem é louco. Como é que ele dentro da igreja vai negar de que Jesus esteja ao lado de Deus? E o pastor disfarçou e disse, então, como eu estava dizendo, Jesus, aquele anjo divino, está sentado ao lado de Deus no seu trono. E o pastor foi ficando nervoso. E disse a terceira vez, e pela terceira vez aquele homem disse que de forma nenhuma Jesus não estaria ali. Quando terminou o culto, o homem levantou-se e ia saindo, o pastor saiu correndo atrás dele e disse, ô moço, vem cá que eu quero falar com você. Pois não. Eu estava falando e o senhor me interrompeu 3 vezes. Ele disse, eu não lhe interrompi, eu apenas não concordo com o senhor. Como que você não me concorda? As 3 vezes eu disse que Jesus estava ao lado de Deus no trono, lá no paraíso. Ele disse, de forma nenhuma, Jesus não pode estar lá. Se onde é que o senhor acha que Jesus está? No inferno. Ele disse, o senhor é louco, o senhor não é herege, o senhor não é digno de entrar nunca nessa igreja. Ele disse, por quê? Ou o senhor acha que Jesus não está no inferno? Ele disse, como é que o senhor ousa dizer isso? Ele disse, o senhor sabe o que é que eu sou? Eu sou bombeiro. E todas as vezes que eu estou de plantão e que toca a sirene que a gente tem que socorrer alguém que está havendo um incêndio, eu não tenho a mínima noção de quem está lá dentro. E eu não tenho nenhum espírito de pureza dentro de mim. Mas eu arrisco a minha vida, entro no fogo para tirar quem está desesperado. Como é que o senhor vem me falar que Jesus veio para salvar as pessoas, diz que existe inferno e Deus não está lá dentro para tirar as pessoas que estão sofrendo? Eu não acredito nas suas palavras, dê licença, e foi embora. A escala espírita passa por reflexões desse tipo que são incômodas, mas que precisam serem consideradas para que a gente reflita. O espiritismo é muito maior do que o que a gente tem feito, mas nós não temos o direito de diminuí-lo, enquanto pelo menos dissermos que temos respeito à obra do Senhor Allan Kardec. Deus nos abençoe e que tenhamos muita paz. Feliz Natal hoje e Feliz Natal sempre.